Ao longo da história humana, nossa compreensão sobre doença mental evoluiu, reverteu e mudou. De ver a doença mental como um castigo sobrenatural ou maldição, a tentar tratar condições psicológicas para aliviar a doença, nossa perspectiva de ver a doença mental mudou drasticamente. No vídeo de hoje, vamos abordar a história dos tratamentos de doenças mentais, os horrores do confinamento em asilos e como nossa abordagem à saúde mental mudou. Talvez seja útil começar com uma definição de doença mental. Hoje, entendemos a doença mental como uma condição que afeta as emoções, o pensamento ou o comportamento de uma pessoa. São condições que podem afetar a produtividade, o prazer ou os relacionamentos de uma pessoa. Assim como as doenças físicas, existem um grande número de doenças mentais, como depressão, esquizofrenia ou transtorno de estresse pós-traumático. Ao longo da história, houve 3 abordagens para entender a causa da doença mental. Estas são causas sobrenaturais, causas somatogênicas ou causas psicogênicas. As causas sobrenaturais incluem a crença de que a doença mental foi causada por um castigo de Deus, ou deuses, atividade planetária ou algum tipo de espírito maligno. A somatogênese busca identificar as perturbações no funcionamento físico do paciente como causa para a doença mental, seja essa outra doença, herança genética ou desequilíbrio. As causas psicogênicas se concentram em experiências traumáticas, percepções distorcidas ou maltratamento que levaram à doença mental. Na história, o valor atribuído a uma ou mais dessas causas mudou, à medida que nossa compreensão da sociedade também muda. A intervenção médica mais antiga conhecida para doenças mentais é a trepanação, com crânios datados de até 6.500 a.C. Trepanação é um tipo de cirurgia. Envolve a remoção de parte do crânio, geralmente um pequeno disco do crânio é descolado por raspagem, perfuração ou escavação. Acreditava-se que isso era feito não só para aliviar lesões na cabeça, mas também para liberar espíritos da mente do paciente. Aquelas pessoas com o que agora chamaríamos de doença mental, acreditava-se serem afetadas por espíritos malignos, com a abertura do crânio permitindo sua liberação, e assim curando a condição mental. Em um sítio arqueológico, 1/3 de todos os crânios encontrados mostrava sinais dessa cirurgia, muitos com evidências de cura. Para muitos, no entanto, a morte seria o resultado de um procedimento tão extremo. Essa prática continuaria até o século XIX. Por volta de 400 a.C., Hipócrates escreveu que uma explicação espiritual para a doença mental estava incorreta. Em vez disso, ele procurou classificar a doença mental como epilepsia, mania, melancolia e febre cerebral. Hipócrates acreditava que o cérebro era responsável pela doença mental, mas devia ser tratado de forma similar às doenças físicas. Isso envolvia equilibrar o que os antigos gregos viam como 4 fluidos corporais vitais: sangue, pus, bile amarela e bile negra. Por exemplo, a sangria ou purgação poderiam ser usadas para diminuir os níveis desses 4 humores. Música e teatro eram combinados com dieta e estilo de vida saudáveis para promover uma mente sã, em um corpo são, em uma abordagem mais holística para o cuidado com a saúde. Na Idade Média, as obras dos gregos foram reexaminadas, mas buscavam reintroduzir o elemento espiritual. Tanto na Europa quanto no Oriente Médio, a presença de demônios e gênios era atribuída à causa da doença mental. A maioria das pessoas com doença mental era cuidada por suas famílias, embora no mundo islâmico, alguns dos primeiros hospitais dedicados tenham sido estabelecidos. As casas de cura tinham alas dedicadas aos doentes mentais com base em escritos gregos, desenvolvendo um bom início para o tratamento. Na Grã-Bretanha, no século XIII, a coroa procurou diferenciar pela primeira vez aqueles nascidos com condições mentais congênitas e os lunáticos, aqueles com doença mental temporária.
Como uma rápida observação, o termo lunático é derivado da deusa romana da lua, Luna. Ser atingido pela lua era considerado estar sob a influência da lua, novamente ligando a influência sobrenatural do corpo celestial. Aqueles com condições congênitas deveriam estar sob a proteção do rei e seus representantes, com provisões disponíveis, enquanto aqueles com doença mental eram frequentemente cuidados por sua família. Muitas dessas leis e acomodações estavam focadas na necessidade feudal de gestão de terras e herança, favorecendo aqueles não afetados por qualquer condição mental. Na Idade Média, a loucura era vista como ligada à religião, demônios e magia. Mulheres com doença mental eram, por vezes, difamadas como bruxas, capazes de instilar loucura em outros. A noção de loucura e doença mental como uma contaminação social continuaria no desenvolvimento do asilo de pobres. Muitos dos menos afortunados da sociedade acabavam em casas de trabalho ou asilos de pobres, sem distinção feita quanto ao motivo de terem acabado lá. Os pobres, os desesperados, aqueles que não conseguiam se sustentar, os idosos e aqueles com doenças mentais. No Iluminismo, rejeitou-se a causa espiritual para condições mentais. Em vez disso, era visto como causado apenas pelo corpo. No século XVI, os doentes mentais eram comumente acorrentados em condições precárias, semelhantes a estábulos, e suas doenças eram vistas como manifestações animalescas. Como tal, eles eram tratados como animais, com correntes, chicotes e condições desumanas, tudo visto para acalmar as paixões animalescas. Instituições como o Hospital Bethlehem, mais conhecido como Bedlam, eram infames. Bedlam, em particular, era notado por permitir que visitantes pagassem pelo acesso ao prédio para que pudessem olhar para os doentes mentais. Muitos dos internos de Bedlam seriam submetidos a abusos desses visitantes, que pagavam pelo prazer. Bedlam, de alguma forma, existia desde os anos 1200, começando como um mosteiro e sendo reconstruído em diferentes locais. O priorado original era uma casa de caridade para os pobres e coletava armas para os necessitados e as cruzadas. O nome Bedlam deriva de seu nome original, Priorado para a Nova Ordem de Belém. Com o tempo, Belém se tornou Bethlehem antes de se tornar Bedlam. O tratamento inicial envolvia oração, confinamento e punição corporal. Sob a administração de Helkia Crook, no século XVI, o hospital foi usado para desviar fundos e era notório por ter sido construído sobre um esgoto que transbordava constantemente. Um novo hospital foi construído em mais campos. No entanto, havia sido construído sobre fundações instáveis, resultando em paredes rachadas e inclinadas. Sob o controle da família Monroe, os tratamentos se concentraram em punições. Açoites, confinamento com correntes e camisas de força e banhos de gelo eram usados para corrigir o comportamento dos pacientes. Os pacientes eram obrigados a tomar laxantes para expelir o mal de dentro deles. Nem toda tentativa de lidar com aqueles com doença mental envolvia confinamento e tratamento horrendo. Um dos primeiros médicos a tratar pacientes com humanidade foi Vincenzo Carudi. No final dos 1700, ele se tornou o diretor de um hospital em Florença. Durante seu tempo, ele removeu as correntes que prendiam os pacientes às paredes e impôs novas regras à sua equipe sobre como eles deveriam tratar os pacientes com humanidade, com ênfase na higiene. Se restrições fossem necessárias para a segurança do paciente ou da equipe, deveriam ser feitas de pano. Outro grande passo na revolução do cuidado com aqueles com doença mental foi a fundação do Retiro de York, em 1796. Um Quaker chamado William Tuke estabeleceu o retiro na cidade de York, muitas vezes simplesmente chamado de Retiro de York. Em vez de ver os doentes como animais que precisam de confinamento, e após ouvir sobre o tratamento horrível e isolante de um colega Quaker no asilo Button Park, William se propôs a estabelecer uma prática mais humana.
Ao contrário dos asilos, o retiro de York não tinha correntes e proibia o castigo corporal. O tratamento moral visava reconstruir a autoestima e o valor do paciente. Em uma época em que os doentes mentais eram vistos como animais, o retiro de York buscava tratá-los como humanos. E embora houvesse um elemento religioso, como se poderia esperar dos Quakers, o foco não estava no pecado ou em alguma força maligna, mas no bem-estar do paciente. Os pacientes tinham quartos privados, podiam explorar os terrenos e interagir com os animais domésticos que vagavam pelo retiro. O foco não estava em subjugar ou confinar os doentes, mas abriu caminho para a psiquiatria e a comunicação com os pacientes, mas tais exemplos do retiro de York eram poucos e distantes entre si. Durante o século XIX e a Revolução Industrial, asilos, como as cidades, explodiram em tamanho e número. O governo e a coroa ficaram responsáveis pelos doentes mentais. O Ato do Asilo, do Condado de 1808, e o Ato da Loucura, de 1845, levaram à construção de vários asilos e criaram uma comissão para supervisionar o funcionamento dessas instituições. Esforçava-se para ver as pessoas com doença mental como pessoas de mente insana, não como párias sociais. Vários reformadores sociais, como Philippe Penel e Samuel Tuke, neto de William Tuke, viram o desenvolvimento de asilos não como locais de descarte, mas como lugares para curar doenças mentais. Em vez de carcereiros dos antigos asilos, enfermeiros, médicos e psiquiatras se tornaram o pessoal-chave. O uso de restrições lentamente desapareceu à medida que o processo de tratamento moral ganhou tração, embora, no final do século XIX, os asilos estivessem superlotados, com cada vez mais pessoas diagnosticadas com doença mental. Isso, provavelmente, foi causado não apenas por um melhor entendimento da doença mental e o aumento da população, mas também pela dramática mudança nas condições causadas pela Revolução Industrial, de condições precárias em casa para condições de trabalho perigosas e os estresses da pobreza. Não é difícil ver como mais pessoas foram vistas sofrendo de doença mental. O crescimento de abordagens somatogênicas para transtornos mentais levou ao uso de diversos tratamentos. A hidroterapia viu pacientes mantidos em banhos mornos, amarrados na água para acalmar e regular. A terapia de eletrochoque envolvia o paciente sendo amarrado, com eletrodos anexados e eletricidade passando pelo cérebro. Teve êxitos iniciais no tratamento de depressão severa e esquizofrenia, levando ao seu uso generalizado. O risco de amnésia e perda de memória e seu uso impróprio tornaram-no um tratamento infame. Outro tratamento extremo viu a insulina sendo usada para induzir comas para tratar vício e esquizofrenia. Doses crescentes de insulina foram administradas repetidamente, até 50 ou 60 vezes durante um tratamento. Cada coma duraria 1 ou 2 horas, mas não sem riscos. Cerca de 1 em 20 pacientes morreria devido ao procedimento, com alguns dos que sobreviveram ficando com danos cerebrais. Outro desenvolvimento infame foi o uso generalizado de psicocirurgia, notavelmente a lobotomia e leucotomia. Isso danificou partes do cérebro com orifícios ou picador de gelo, numa tentativa de curar doenças mentais. O processo da lobotomia envolvia a colocação de um picador de gelo, ou mais tarde, uma ferramenta especializada chamada orbitoclasto, ao lado da ponte do nariz de um paciente. O picador era então martelado no crânio, guiado pela ponte do nariz, penetrando através da fina camada de osso na cavidade ocular. O picador seria martelado a uma profundidade de 5 siunes, onde era pivotado 40 graus. O picador, então, seria martelado mais 2 senkun, antes de outra rotação de 28 graus. O picador seria removido e o procedimento repetido através do outro olho. Temos um vídeo à parte sobre este assunto para quem quiser assistir. Em suma, as lobotomias foram popularizadas por Walter Freeman
que promoveu este procedimento hoje desacreditado como cura para depressão e transtorno bipolar. Acredita-se que até 50.000 pessoas tenham sido lobotomizadas. Foi com o desenvolvimento de medicamentos farmacêuticos que tais cirurgias e intervenções caíram em desuso e desfavor. Medicamentos antipsicóticos e drogas substituíram os tratamentos físicos. O uso da terapia de conversa e o fechamento gradual de asilos e instituições mentais resultaram no surgimento de mais instalações ambulatoriais. Isso, no entanto, não foi sem seus próprios problemas, como a dependência de medicamentos como as benzodiazepinas. Historicamente, a identificação de doenças mentais frequentemente refletiu a sociedade. Um exemplo sendo atribuído à mania, a doença mental atribuída a escravos negros que tentavam fugir do cativeiro. Isso foi descrito pelo Dr. Samuel Cartwright, um médico da Louisiana, em um artigo intitulado Relatório sobre as doenças e peculiaridades físicas da raça negra. Métodos de cura para essa condição incluíam espancamentos e a amputação de dedos dos pés. Cartwright também procurou identificar uma condição mental para escravos com uma má ética de trabalho, a qual ele nomeou disatésia aiterpícia. Em vez do que consideraríamos agora como uma verdadeira doença mental, esses eram exemplos de racismo científico que buscavam justificar a escravidão. Outro exemplo é o da homossexualidade, sendo incluída no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais de 1952. Ao patologizar a homossexualidade, isso ajudou a justificar a crença de que a sexualidade era um mal social ou algo que precisava ser curado. No entanto, a medicalização de algumas condições pode ser positiva. Acreditava-se que a epilepsia e as convulsões associadas eram causadas pelo sobrenatural, com a Igreja sendo a única capaz de curar a condição. Agora entende-se que não é uma doença mental causada pelo sobrenatural, mas uma física. Com o tempo, nossa compreensão sobre saúde mental evoluiu. De vê-la como um sinal do diabo ou semelhante a animais para humanizar e tratar os pacientes com respeito, nós avançamos muito. Como na maioria das coisas, há mais a ser feito, seja abordando o estigma da doença mental ou melhorando o acesso aos cuidados. O tratamento daqueles com doença mental deve ser um indicador de se uma sociedade é justa ou não. Todos nós somos suscetíveis à doença mental, assim como somos à doença física. Obrigado.